Eu quero parabenizar o Almada, né, o Alexandre e a todos os professores do Departamento de Geografia por organizar a Semana de Geografia. Não é fácil chegar na sexta semana, né? E principalmente com um tema tão importante, tão atual, como o tema da Semana de Geografia desse ano, né? Dizer que os recursos do orçamento participativo foram usados, né? Foram usados recursos, e esses recursos são de fato destinados para produzir e fazer o conhecimento circular, entre uma de suas funções. Então, dizer que vivam a Semana de Geografia, é muito importante que todos os nossos departamentos possuam suas semanas, né? E que essas semanas sejam uma preparação para a Semana de Humanidades. Um evento que nós temos pluridisciplinar, né? Multidisciplinar, onde nós vamos congregar os diversos pesquisadores das ciências humanas. Esse ano, Almada, com o tema o ensino das humanidades. Então, aqui é uma prévia para esse grande evento que nós temos. E parabenizar e dizer a vocês que a FAFIC está pronta para ajudá-los, né? Parabenizar o Fábio, que vai fazer a fala, né? A conferência, e a todos os professores que estão aqui, aos alunos e alunas que estão aqui presentes, né? E dizer que esse tipo de evento ele é importante, porque o nosso grande desafio, desde que nós chegamos aqui, Fábio sabe disso, era criar, de fato, uma cultura de eventos, né? Nós não tínhamos nada, literalmente. Não tinha eventos na Faculdade de Filosofia. Nós precisávamos, Almada, ir para outros cantos, né? Sem dinheiro, muitas vezes sem bolsa, sem nada. Agora não, agora nós temos, sim, a oportunidade de fazer a nossa semana, e que os departamentos, não só o Departamento de Geografia, mas outros departamentos também devem participar, porque é um tema que é pertinente à história, é um tema que é pertinente às ciências sociais, à filosofia e tudo mais, pensando a integração das humanidades, né? Então, dizer a vocês que eu estou muito feliz em estar aqui e que nós tenhamos uma boa sexta semana de Geografia. Obrigado, Marci. Pessoal, eu tomei a liberdade de fazer um pequeno texto de abertura. Prometo que é coisa rápida, tá? Não vai tomar mais que 2 horas do tempo de vocês. Coisa bem rapidinha mesmo. É um texto rápido. Vamos lá. O mundo em crise parece estar na ordem do dia na agenda geopolítica. O longo, porém curto século XX, que teve seu final antecipado com a fase neoliberal da globalização, no final dos anos 1980, que para os mais otimistas, o sucesso da empreitada capitalista nas formações econômicas e sociais aguardava em êxtase o fim da história, das contradições em um mundo unipolar sob o comando dos Estados Unidos. As cadeias produtivas de valor se integravam com o fim das fronteiras para a circulação de mercadorias, impondo ao mundo uma nova divisão internacional do trabalho, seduzindo uma massa de consumidores, tal como os ratos em Hamelin se encantaram com o flautista para esta fábula da globalização, que apresentava e continua apresentando ao mundo toda a sorte de parafernálias científicas, tecnológicas e informacionais, impondo aos territórios a emergência de modernizações pós-modernas. Pouco mais de 3 décadas depois, tal como a fabulosa melodia se mostrou uma perversa armadilha para os ratos, a globalização que se desenha se apresenta como perversidade, impondo à nossa geração a emergência de um mundo em crise. O cataclismo ambiental alertado em Estocolmo, em 1972, não é mais um futuro próximo, mas um triste cotidiano, que não apresenta uma solução factível, enquanto ainda estivermos reproduzindo sociometabolicamente a nossa existência pelo capitalismo. O pretenso mundo unipolar se revelou como uma complicada trama multipolar, com protagonista que se apresenta ao mundo enquanto o herói inesperado de um país famélico e dominado pelas potências imperialistas do passado recente para uma formação econômica e social de orientação socialista, que apresenta ao planeta um outro tipo de globalização que passa pela nova rota da seda. O mundo em crise também é a crise da globalização neoliberal, que busca retroceder brutalmente a nova divisão internacional do trabalho, com barreiras alfandegárias intransponíveis, alicerçadas com ódio, fascismo e extremismo religioso, o amálgama estadunidense entre o medo e o preconceito, soldado com armamento nuclear em potencial contra o socialismo chinês do século XXI. Até agora, entre as guerras e genocídios em curso, após uma pandemia que sepultou pouco mais de 7 milhões de pessoas pelo mundo, sendo 700 mil só no Brasil, com fascismo, extremismo de direita, revisionismo histórico e terraplanismo de toda sorte, esse é o nosso panorama atual, que se apresenta diante dos nossos olhos. Se a geografia, que se fez crítica,
servia para desvendar as máscaras sociais, ela é cada vez mais necessária para compreender o mundo, além dos caracteres de um ex-tweet ou de um trend, tão duradoura quanto um cubo de gelo em Mossoró. Sendo assim, né, um pouco pessimista, né, bem alegre, né, essa abertura, convido a todas e a todos a participarem dessa 6ª semana de Geografia e discutir a emergência da geografia em um mundo em crise. Que a crise está aí, mas vamos tentar entender. Okay? Obrigado, pessoal. Fica também sem graça. Bom, então... Ok, obrigado, viu, Marcílio? Bom, agora vou convidar o professor Fábio. Acredito que todos vocês aqui já conhecem o professor Fábio, né? Vejo muitos alunos que já tiveram com ele, mas uma apresentação sempre é necessária, né? O professor Fábio, ele é graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, com mestrado e doutorado também por essa universidade. Além de atuar aqui no nosso programa, ele é professor permanente do programa de pós-graduação em Geografia lá da UERN. Oh, aqui da UERN, né? E membro do laboratório... Estou doida. Membro do Laboratório de Estudos Costeiros e Áreas Protegidas da LECAP e do Observatório da Energia Eólica, e atualmente está pesquisando as áreas de Geografia Econômica, Geografia Política e Ecologia Política. E ele vai trazer uma palestra bem legal para a gente hoje, que tem tudo a ver com o tema da abertura, que é quando a geografia se torna estratégia, a intensificação da crise global. Então é só alegria e diversão na noite de hoje, com temas bem otimistas, né, Fábio? Boa noite, gente. Agradecer ao Alexandre, a pessoa responsável hoje pelo Departamento de Geografia, o nosso chefe, pela plenária, enfim, por ter aceito que eu estivesse aqui trazendo essa palestra inicial para vocês, para a abertura do encontro. Alguns rostos aqui eu já conheço, são meus alunos ou foram meus alunos, outros não, acredito que estejam nos semestres iniciais e ainda não se encontraram comigo, mas o Alexandre já fez a apresentação e ele foi, inclusive, bastante gentil, porque na fala inicial dele ele já trouxe alguns pontos que eu vou abordar numa perspectiva de evolução, de desenvolvimento, então ele já me livrou de fazer algumas falas de alguma parte aqui. Pensar uma semana da geografia, pensar um dia do geógrafo, pensar essa semana dentro da UERN, dentro de um curso de graduação como o nosso, é sempre muito desafiador, porque a gente tem uma realidade que é bastante peculiar. É uma realidade de alunos que, em parte, são trabalhadores e trabalhadoras e que estão cotidianamente vivenciando na pele exatamente as consequências e as materializações do que a semana se propõe a discutir, que é a crise. Então, muitas das coisas às quais eu vou falar aqui, vocês talvez vivam no cotidiano de vocês, ou pode ser que de alguma forma vocês achem que tem alguma semelhança. Além disso, é também uma forma de resistência, porque nós estamos no semiárido brasileiro, nós estamos em uma região pobre, em um estado pobre e em uma cidade pobre, e mesmo assim ainda insistimos em, de forma anárquica, tentar construir uma formação autêntica, uma formação no ensino superior. Quer para ser professor ou professora, quer para ter um diploma e, enfim, conseguir um concurso, quer para continuar uma vida acadêmica. E também faz parte desse desafio estar numa universidade que vem crescendo e que vem se constituindo enquanto universidade, pelo menos nos últimos 15 anos, não que a UERN não existisse antes, mas ela tinha um formato do terceiro grau, do ensino superior, ainda em moldes tradicionais, em moldes como eram comuns nas faculdades antigamente, nas universidades antigamente. E hoje você vê a UERN com programas de pós-graduação, com bolsas, com extensão, com pesquisa, né? Especificamente no caso da geografia, nós temos uma pós-graduação, a pós-graduação vai começar agora, inclusive, o seu edital de doutorado, né? Tem sido uma pós-graduação que tem sido bastante produtiva, e junto com o Departamento de Geografia,
que vem também, obviamente, constituindo o seu trabalho, vem realizando o seu trabalho a partir dos programas formativos, hoje no caso o PIBID, também com relação às bolsas de iniciação científica, à extensão e outras pesquisas também. Então, tudo isso é um grande desafio e é uma grande subversão da ordem que nós conseguimos fazer. Inclusive porque estar aqui na noite de hoje também é, de certo modo, trazer um pouco dessa subversão que nos impacta, que nos alcança. Bom, e aí eu trago esse título para a gente discutir. Eu espero que a minha fala não seja mais longa do que 35, 40 minutos, então fiquem tranquilos para a gente não se estender muito, até para a gente poder dialogar, caso vocês queiram. Então, quando eu penso numa geografia se tornando uma estratégia, eu penso em uma forma provocativa. E aí eu vou fazer coro, mais uma vez, ao que o Alexandre falou, que também a minha fala não é otimista. Eu pretendo aqui trabalhar com aquilo que o professor Ricardo Mendes chama de um realismo empírico, que ele traz de um filósofo chamado Bhaskar, Então, Roy Bhaskar. Então, assim, eu vou tentar trabalhar aqui muito em cima desse realismo. E também trabalhar em cima de uma perspectiva de desvelar o real, a partir de alguns autores que, para quem foi meu aluno, já ouviu falar, para quem não foi, já deve ter ouvido, que são o Jamie Peck, o Neil Brenner, o próprio David Harvey, e alguns outros. E nessa esteira também, algumas pessoas que aqui no Nordeste vêm trabalhando com esse tema a partir de algumas universidades, a partir de alguns lugares. Tá? Então, pensar isso é pensar a partir, para mim, de uma intensificação da crise. Portanto, nesse momento eu não consigo visualizar nada que esteja ao nosso alcance que possa nos levar a entender ou a compreender um arrefecimento da crise. E por que eu consigo ou por que eu não consigo perceber isso? Eu trago aqui uma citação que é do professor Edilson Pereira Júnior, professor da UES, que ele diz o seguinte: as instabilidades e as contradições que emergiram no início do século XXI marcaram a transição de estratégias de acumulação e a criação simultânea de novas formas de organização geoeconômicas, o que desestabilizou e vem desestabilizando o que agora nós chamamos de capitalismo global, como conhecíamos no início da virada do século XXI. Eu sempre costumo trazer um exemplo na sala de aula, que é um exemplo muito básico. Quem nasceu aqui depois dos anos 2000, em geral, na sua adolescência já encarou, já percebeu, vivenciou a vida com um smartphone. O primeiro smartphone que nós tivemos ele é de 2007, 2008, por aí. Antes disso, nós não tínhamos nada além de mais tecnológico. A internet, como nós temos hoje, ela nasce em 96 de uma forma totalmente diferente, e ela se constitui como essa internet hoje a partir dos anos 2010. Nós passamos por transformações muito rápidas. Há alguns dias eu ministrei uma palestra e perguntei se alguém da plateia conhecia o que era um telefone discado. Aí a pessoa perguntou assim: telefone de escada? Escada eu tenho em casa. Não, telefone de escada era um aparelho que nós tínhamos que ficava na parede, tinha um fio. Muita gente nunca vivenciou, não sabe, não viu o que é isso. Então foram muitas transformações em pouquíssimo tempo, e essas transformações, a partir dos anos 2000, passaram a se intensificar ainda mais, o que faz com que todo o tempo nós tenhamos de fazer uma leitura na tentativa de atualizar-se do presente. O pessoal que está chegando agora, tem algumas cadeiras aqui à minha esquerda que estão desocupadas. Tá? Atrás do professor Alexandre aqui tem umas cadeiras desocupadas. Então, essa é a grande questão que nós temos e que o Milton Santos já nos falava. A geografia tem um papel de entender a produção do espaço no momento em que ele está sendo produzido. E isso é difícil, principalmente, ele já dizia num texto de 96, 97, que era por uma outra globalização, que ele dizia que entender na crise era ainda mais desafiante. Pois bem, então, o que eu trago para pensar esse século XXI? Crises profundas, com origens que são diversas e que têm uma difusão bastante rápida. Ou seja, nós temos coisas acontecendo o tempo todo que têm origem em diferentes lugares e que rapidamente elas chegam a outros lugares do mundo.
Quer um exemplo? A crise de 29 começou em outubro nos Estados Unidos. Ela só chega no Brasil no começo dos anos 1930. Ou seja, levou 3 meses para a crise que começou nos Estados Unidos chegar aqui. E ela já chega com um certo arrefecimento, não atingindo necessariamente de forma como se esperava o país, né? Atingiu a produção de café e aí teve todo um processo de reestruturação. Mas no caso da crise de 2008, que foi uma das últimas grandes que nós vivemos, no outro dia que os subprimes começaram a dar problema, no dia seguinte as nossas bolsas estavam reclamando e também estava toda uma questão de como a economia do país se sustentaria. Então vejam que a instantaneidade tomou conta, a rápida difusão tomou conta. E aí para isso nós temos, de acordo com o Ricardo Mendes, que também é onde eu estou tirando boa parte dessa minha fala, uma crise ou um conjunto de crises que são sistêmicas, ou seja, tem caráter multidimensional, tem um impacto social, tem um impacto econômico, mas nós somos geógrafos e geógrafas, então tem um impacto espacial. E esse impacto espacial ele alcança múltiplas dimensões, inclusive a dimensão do visível e a do invisível, a do material e a do imaterial. Assim também essas crises são ameaças à vida, porque elas colocam em risco o nosso bem-estar em um mundo que vem sendo cada vez mais carente, e aí eu uso um termo aqui que obviamente não foi forjado por mim, mas respeitando os autores, um mundo carente de uma governança em acordo com a realidade. E aí, mais à frente eu vou falar, por exemplo, da realidade que nós vivemos hoje, que é uma realidade onde nós temos uma classe política, e não só brasileira, mas uma classe política global, que ela traz pautas que não têm nenhuma correspondência com a nossa realidade. Tá? Bom, essas crises eu as nomeio em 5 baseadas em Ricardo Mendes, o próprio Henrique Leff, o professor Edilson e alguns outros geógrafos e geógrafas que a gente tem trabalhando. Além disso, também tem um texto do Laval e Dardot, toda vida eu confundo o nome dos dois, que me ajuda a trazer também essa leitura daqui. E eles vão dizer que existem 5 grandes crises, ou 5 grandes momentos que convergem para onde nós estamos hoje. Na verdade, eles dizem que são 4, e esse 5º aqui eu estou adicionando porque vem fazendo parte dos meus estudos, então eu comecei a discutir um pouco sobre isso, e para mim essa crise também ela entra na nossa alçada. Tá? A crise do sistema financeiro, e essa é a primeira crise, foi a crise que teve lá em 2008, uma crise que, para quem aqui já era criança, deve ter lembrado, pouco tempo depois dessa crise foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Inclusive foi o programa Minha Casa Minha Vida junto com o PAC que nos livrou de uma crise. Né? Uma crise que atingiu o mundo todo. Fábio, o que foi essa crise? Foi uma crise de uma bolha econômica. Não sei se vocês ouviram isso na geografia do colégio, mas falavam de uma bolha econômica que as pessoas ficavam fabricando dinheiro que não tinham valor. Foi mais ou menos isso. Só que, no caso, o que ocorreu foi para as hipotecas dos Estados Unidos. O que é que aconteceu lá? O sujeito tinha uma casa e ele hipotecava a sua casa para 2 ou 3 empresas hipotecárias distintas. Chegou um momento em que isso começou a entrar na Bolsa de Valor como subprime, ou seja, investimentos de alto risco, e chegou um ponto em que foi cobrado qual era o lastro que isso tinha. Quando as pessoas quiseram liquidar as suas dívidas, né, as empresas quiseram liquidar as dívidas, não existia como pagar por isso. Então, gerou-se uma crise, chamada crise dos subprimes, ou o estouro das hipotecas imobiliárias, né, que teve o seu vórtice, né, inicial nos Estados Unidos, mas que rapidamente também atingiu outros lugares. Por quê? Porque as ações investidas, ou as empresas que investem nas ações de subprime, estão localizadas em diferentes partes do mundo. Ou seja, alguém aqui no Brasil que tivesse investimento lá, naquele momento estaria perdendo bastante dinheiro. E aqui, quando eu falo de bastante dinheiro, eu não estou falando a cifra, por exemplo, de milhares de reais. Não, eu estou falando de milhões de reais, ou milhões de dólares. Né? Tanto que, por exemplo, foi necessário que se estatizassem bancos nos Estados Unidos, foi necessário que se estatizassem empresas de automóveis nos Estados Unidos, para que não houvesse uma bancarrota, para que não houvesse uma quebra geral da economia.
Um terceiro aspecto é que essa crise do sistema financeiro ela desencadeia uma grande recessão e ela reforça as políticas chamadas políticas neoliberais. Esse é um nome polêmico, esse é um nome que, inclusive, não é consenso de todos utilizarem, mas a verdade é que nós vivemos em um momento da realidade que a gente pode compreender como um momento da neoliberalização. Começamos usando esse termo como neoliberalismo, viu que o negócio não era bem por aí, então hoje a gente tem mais ou menos um consenso da neoliberalização. E essas políticas neoliberais são grandes testes. São grandes testes que são utilizados mais ou menos como laboratórios. Tá? E também nós temos uma exposição dos territórios, ou do território global, aos riscos imobiliários. No Brasil, nós conhecemos desde muito cedo o que é um mercado imobiliário, mas isso não é algo que ocorre em todo o mundo. Tá? Existem lugares do mundo em que, por exemplo, não se estimula o mercado imobiliário. As casas, inclusive, muitas delas pertencem ao governo. A Holanda é um desses exemplos. Também sempre cito isso para os meus alunos. Então, veja, isso não é algo que ocorre comumente. Porém, com esse momento, foi percebido que começava-se a vender a questão do território, o uso do território, como diria o Milton Santos, na sua modalidade de habitação, como um bem. E esse bem agora não é mais aquele bem familiar, no sentido de uma garantia, mas é um bem para rentabilizar. Quem está fazendo geografia econômica, ou quem já fez geografia econômica, sabe bem que essa ideia do rentismo, que já foi bastante combatida, hoje volta a atuar com bastante força. E esses rentistas são meros especuladores que estão à espera de ganhar dinheiro sem produzir nada. Bom, essa é a primeira crise, e essa crise ela perdura até os nossos dias. Em que sentido? Veja, nós ainda não conseguimos passar pelo menos 3 ou 4 anos sem que houvesse algum tipo de tremor ou de instabilidade nas bolsas. Se vocês lembram, no começo desse ano, nós tivemos um princípio de crise a partir das bolsas na China, que inclusive estava atrelada ao setor de habitação. Mas aí logo depois veio a eleição do Trump, e aí outras coisas estavam em jogo, e aquilo conseguiu ser arrefecido, conseguiu ser temporariamente controlado. Bom, uma segunda crise, e essa todos nós aqui vivenciamos, foi a crise da pandemia do Covid-19. Só que essa crise ela não começa em 2020 com a Covid-19. Essa crise, na verdade, ela começa em 2002. Agora, calma, a Covid-19 não começou em 2002. Só que desde 2002 nós vimos passando por um conjunto de epidemias que vem matando centenas ou milhares de pessoas e ninguém prestou atenção no que estava acontecendo. Nós tivemos a gripe aviária, nós tivemos a gripe suína, nós tivemos crise do ebola, nós tivemos H1N1, acho que H1N1 é a gripe aviária, né? Só não é aviária. E tivemos H1N5. Então nós tivemos um conjunto de epidemias que estava o tempo todo nos orientando a alguma coisa. E o que era essa coisa? Olha, nós temos assumido novos comportamentos alimentares, ambientais, comportamentais, e em algum tempo pode ser que isso traga algum risco. Há um impacto sendo gerado. E aí, em 2020, esse impacto ele se apresenta. Não vou discutir aqui qual a origem da Covid-19, vou discutir o que nos interessa. Ela aconteceu, ela ocorreu, e ela foi capaz de destruir boa parte da economia do mundo. Claro, eu estou aqui falando numa perspectiva da geografia econômica, da geografia política, mas muito mais importante, ela matou milhões de vidas. E isso seria evitável? Sim. Como? Por exemplo, se nós tivéssemos ainda empresas de pesquisa farmacêutica financiada pelos governos. Como assim, Fábio? Nós, no mundo, com a Covid percebemos isso, não tínhamos mais um grande número de empresas farmacêuticas fazendo pesquisa. Por exemplo, vocês, em geral, tomam aqui dipirona no formato de Buscopan. Se vocês observarem, vez ou outra, vem um Busco alguma coisa novo. Buscofem, Buscoduo, Busco isso, Busco aquilo. Isso acontece por quê? Na medida em que o remédio está próximo de perder a patente, ele vai, então, caducar e pode ser a fórmula aberta. A empresa ela apresenta uma outra fórmula para garantir que ela tenha os seus ganhos.
Como pesquisa em medicamentos é muito cara, a empresa não vai fazer isso. O que é que ela faz, então? Ela faz apenas algum ajuste para garantir a rentabilidade. Na medida em que ela garante essa rentabilidade, ela não precisa pesquisar novos medicamentos. Quem foi que bancou, assim como quem bancou a crise dos Estados Unidos em 2008 foi o Estado americano, quem foi que bancou as pesquisas para a Covid-19, para as vacinas? Foram os governos dos estados pelo mundo. Então, veja, a todo tempo nós temos essa tensão, uma crise e o Estado entrando em ação para salvar, para tentar controlar. Tá? E aí também com a Covid nós tivemos alguns aspectos, né? Além da recessão, mas nós tivemos um comprometimento que ainda não foi recuperado. Um comprometimento da demanda, ou seja, as pessoas já não podiam comprar tanto, porque estavam com a sua renda comprometida. No Brasil, essa é uma realidade que ainda hoje é vivenciada. Nós percebemos que o custo de vida aumentou, as coisas ficaram mais caras, o real ficou mais desvalorizado, mas nós também temos uma crise de oferta. Por exemplo, ainda hoje nós não conseguimos colocar em dias o fornecimento de chips que dependemos exclusivamente ou quase que exclusivamente da China e parte da Índia. Quando nós não temos os equipamentos para a produção, há uma inflação, porque há uma busca, há uma procura por aquilo. Então, nós ainda não conseguimos nos reaver completamente dessa crise. Mas percebam, as crises são cumulativas. Elas não terminam uma para começar a outra. Então, estamos aqui agora com o acúmulo de pelo menos 2 crises. A terceira crise é a guerra da Ucrânia. E assim como a questão da pandemia Covid-19, a guerra da Ucrânia não se explica por si só. Aí aqui nós teríamos que falar também da guerra do Afeganistão e agora da guerra contra a Palestina, né, que tem um grande espectro, ou o maior espectro, que é o espectro geopolítico. Essas guerras nada mais são do que uma tentativa dos Estados Unidos, e principalmente dos países dominantes, de evitarem ao máximo uma redefinição da geopolítica global. Afinal, a China a cada dia surpreende lançando alguma tecnologia. Hoje eu estava lendo o jornal e vi que era alguma tecnologia, não lembro qual, mas todos os dias a gente vê uma nova tecnologia vindo da China. Quer seja um equipamento de uso cotidiano, um computador, né? A Huawei lançou essa semana um notebook que ele tem 2 telas, que é só por... ele acompanha o movimento das mãos, você saca um teclado, ou pode ser um teclado virtual, um negócio fantástico. Mas eles também lançam trens hipervelozes de 900 ou 1.000 quilômetros, passando por todos os lugares. Então, eles têm uma capacidade tecnológica, uma capacidade técnica, uma capacidade de ciência e tecnologia que está colocando todo mundo, né, preocupado ou em atenção a isso. E aí tem a composição de forças com os BRICS, né, e tudo o que há em torno da China. Pensemos bem, se o mundo acabasse hoje, todo o restante, a China conseguiria basicamente se auto-sobreviver, exceto por um aspecto. Eles só não conseguiram ainda foi ter uma autonomia de alimentos. Mas eles já estão se programando para isso. Eles estão plantando nos desertos para que os desertos possam, em pelo menos 15 ou 20 anos, serem agricultáveis. Tá? Então vejam como é que eles estão pensando nisso. A guerra da Ucrânia, especificamente, aí essa sim, promoveu um conjunto de sanções comerciais à Rússia e comprometeu o fornecimento de energia para a Europa. E aí o que é que acontece? A Rússia é a grande fornecedora de gás e de petróleo para toda a Europa. E a grande parte da Europa consome energia, né, a partir do gás. Então você vai ter o quê? Um aumento do custo de vida, um encarecimento dos produtos e uma estagnação sem precedentes da Europa como um todo. E aí, no meio desses movimentos, a gente vê o Brexit, vê um conjunto de outros países ali minguando. Esses dias, inclusive, saiu um meme bastante engraçado mostrando Portugal como a Guiana, do Pernambuco ou do Ceará, enfim, dependia de quem estava fazendo lá. Mas isso mostra como aquele que foi o império, ou aquele que foi o continente dos mais poderosos, hoje mingua. E eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos lá na pós-graduação.
o grande motivo pelo qual a Europa insistiu tanto no historicismo, pelo menos o historicismo acadêmico, aquele historicismo vulgar, era porque exatamente eles não podiam revelar o que eles não tinham, que era espaço. Na medida em que o espaço é descoberto, e aí a gente pode fazer uma discussão isso na epistemologia, né? Na medida que o espaço é descoberto, que o mundo é retratado, que o mundo é mapeado, cartografado, a geografia se apresenta e o espaço se apresenta e vem cada vez mais constituindo-se como força determinante das ações para a materialização da economia política global. E aí nós temos na Europa também uma ameaça à estagflação. O que é a estagflação? É uma estagnação da economia, ou seja, não se compra, não se vende, o mercado está parado, mas ao mesmo tempo você tem um processo inflacionário em curso. E isso coloca a Europa em maus lençóis. Bom, terceira crise, falo agora da quarta crise. Mais uma vez, são crises cumulativas. A crise ambiental, talvez essa seja a que nós, na geografia, mais tenhamos nos debruçado, pelo menos parte da geografia, porque é algo que nós vivenciamos no nosso cotidiano, é algo que nós temos nos preocupado cotidianamente. Ela é uma crise que vem demonstrando que nós, seres humanos, fomos além do nosso limite de crescimento. Agora, quando eu falo nós, seres humanos, eu preciso colocar um parêntese gigantesco. Nós, vírgula. As grandes corporações, as grandes empresas do agronegócio, as grandes empresas mineradoras. Então, não somos nós todos iguais, somos nós uma parte do globo, inclusive uma parte bastante diminuta, que tem promovido esse crescimento acima do limite aceitável. E esse limite é muito percebido lá por aquele cálculo que fazem a partir da pegada ecológica, que mostra qual seria a capacidade aceitável para cada ser humano utilizar, né, do território, enfim, dos seus recursos, para que pudéssemos ter uma natureza capaz de sustentar-se. Simplesmente a natureza disse, olha, para mim já deu. Né? Ela continua na sua dinâmica, mas os seres humanos continuam a forçá-la para além do limite. A manifestação mais evidente da crise climática no caso da crise ambiental, é a mudança climática, e isso nós temos vivenciado aqui em Mossoró, enfim, nós temos vivenciado no país todo, vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no final do ano passado, no começo desse ano, eu não me recordo agora, começo desse ano, né? Ano passado, obrigado. Então, nós vimos o que aconteceu lá, vimos o que aconteceu esse ano em alguns lugares do Nordeste, provavelmente vamos ver agora o que vai acontecer em parte na região norte, que vão começar as chuvas também por lá. Então, nós estamos vivenciando um conjunto de exceções que nós não vivíamos há bastante tempo. Tá? E que, aliás, nós nunca tínhamos vivido situações como essa, são situações novas. Para mim, eu levanto uma grande possibilidade. Eu apresento aqui também, pautado nos autores que eu venho lendo. Né? É uma discussão que muitos chamam de extrativismo, mas eu tomei a liberdade de colocar um neo aqui, coloquei entre parênteses, porque é uma criação para essa mesa, para essa fala aqui, que é pensar numa nova forma de extração. Porque essa forma de extração agora, ela não é mais apenas de um empresariado que se diz capitalista, mas é de um empresariado verde. São aqueles que dizem que estão na produção também, na preocupação do desenvolvimento sustentável. E isso também envolve os estados. E, inclusive, nós podemos fazer uma crítica ao governo do PT, ao governo Lula, né, porque vem também dando um conjunto de vacilos nessa perspectiva. Claro, aí a gente precisa fazer uma discussão séria, uma discussão bastante delicada, porque não é só um governo de um presidente, de uma pessoa, é um congresso que tem ali que está bastante complicado nessa atual legislatura. Bom, e aí nós temos também um acirramento da divisão internacional do trabalho. O que é que isso quer dizer? Que aqueles que já eram as grandes fazendas do mundo, ou os grandes produtores, fornecedores de matéria-prima, provavelmente continuarão a sê-los, tá? Não haverá mudança no curto prazo, e aqueles que dominavam continuarão a dominar, com uma ou diferença ou outra, porque agora eles vão usar mecanismos para legitimar não apenas a sua continuidade em um uso inadequado da natureza, mas também para sacrificar outros. Tá? E novas formas de exploração ambiental.
Eu tenho discutido a questão das energias renováveis há algum tempo, e eu sempre bato numa tecla, que as pessoas falam assim, olha, quando as energias renováveis começaram, foi porque houve uma preocupação a partir da questão do ambiente, já das mudanças climáticas, e eu sempre digo, não foi isso. A preocupação começou por conta de uma crise do petróleo. Foram as crises do petróleo no final dos anos 60, começo dos anos 70, que deram um forte indicativo que precisava ter uma fonte de energia alternativa. Talvez os mais antigos aqui lembrem que todas as nossas aulas, os livros de geografia, né, não sei os mais novos, mas diziam que o petróleo a qualquer momento ia acabar. O Harvey, naquele livro Neoliberalismo, ele ainda fala isso. E aí pouco tempo depois foi descoberto o pré-sal e começaram a se descobrir novas coisas. Por quê? Porque as tecnologias tornaram-se mais avançadas, mais modernas, e foi possível descobrir outras jazidas de petróleo. Bom, a partir disso, e não só o petróleo, mas vários outros minérios, enfim, começaram também a ter uma maior extração, uma maior intensidade. E agora eles estão, não sei se a palavra adequada seria disfarçados, mas eles são legitimados nessa extração por um conjunto de ações que ocorrem no cotidiano, que aí também a gente precisaria pensar em cima disso, porque ela afeta individualmente muitas pessoas, negativamente, obviamente, ou positivamente, mas ela afeta coletivamente de forma muito negativa. E aí não dá para a gente apenas jogar isso, como, por exemplo, a questão da energia eólica ou da energia fotovoltaica, né? Não dá para sair dizendo assim, olha, só é boa ou só é ruim. Vocês devem estar acompanhando esses dias lá em Serra do Mel, né, a situação que está ocorrendo, que uma associação dos moradores, juntamente com a CUT, eles abriram uma ação contra a Voltalia com relação às ações que estavam lá para receber os percentuais, enfim. A questão ali, e eu posso dizer isso porque tive uma aluna que defendeu uma monografia agora sobre isso, não tem nada a ver, por exemplo, com a questão ambiental. Pasmem. Mas está documentado, a gente tem documento para isso. A questão ali foi o percentual, que era de 1,5% do lucro dos royalties, que caiu vertiginosamente nos 2 últimos anos. Por quê? Porque as nossas matrizes energéticas estão boas, então a demanda pela energia eólica reduziu. Então os projetos de energia eólica também reduziram e o consumo de energia eólica também caiu. Consequentemente, também caiu o percentual que eles ganham. E, além disso, aí sim, tem um problema para eles, que é um problema fiduciário, um problema imobiliário, que é com relação aos terrenos, a terrenos de herança, a questões de escritura, enfim. Há outros problemas. Por exemplo, as pessoas que hoje têm energia eólica nos seus quintais arrendados, eles já não podem mais contar com nenhum tipo de auxílio de fundos rurais. Não se aposenta mais como trabalhador rural. Não paga mais o imposto territorial rural, ele paga agora o IPTU. Né? E fora que ele vai ter outras taxas de outros desafios a fazer. Então, isso não foi dito para eles, isso não foi esclarecido. Tá? Mas, por exemplo, a que vem agora, que é a fotovoltaica, essa sim, pode esperar que essa vai causar um grande prejuízo do ponto de vista da ordem do território. Por quê? Porque ela isola. A eólica você ainda pode fazer algumas coisas nas proximidades, a fotovoltaica não. A fotovoltaica, inclusive, tem alguns estudos já demonstrando que ela gera microclimas. E aí outras questões que a gente pode também discutir, né, a posteriori. Vejam, temos 4 crises e, mais uma vez, crises cumulativas. E a quinta crise, talvez essa seja uma crise das mais difíceis para perceber pelo olhar geográfico, mas a geografia também já vem se atentando a isso, que bom, é uma crise da saúde mental. Bom, nós nunca tivemos, no momento em que se prega, que se discute tanto a questão do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde, e nunca tivemos tão adoecidos. E isso também tem um fundo de economia das grandes corporações. Desde, por exemplo, as grandes indústrias farmacêuticas, as grandes corporações farmacêuticas vendendo remédios à torto e à direito, porque nós não queremos, assim como não queremos respeitar as dinâmicas da natureza, não queremos respeitar a dinâmica da nossa natureza. E isso vai fazendo com que nós adoeçamos. E o espaço tem um papel fundamental nisso, porque nós também deixamos de viver o espaço, e deixar de viver o espaço é adoecimento. Veja,
Muitos de nós aqui saem pela manhã num carro com ar-condicionado, vem para a universidade, fica no ar-condicionado, vai pegar o filho, vai para casa, fica isolado. Muitos pais sabem que a dinâmica dos filhos que moram em condomínios fechados é não tirar o filho do condomínio. Ninguém vive a cidade. Vive no máximo um simulacro, uma representação. E isso vai fazendo com que haja um isolamento. Além disso, a gente pode discutir também numa perspectiva do mundo virtual, a violência, a ideia da segregação, de novos grupos que vêm sendo formados, e não mais com uma perspectiva material do ponto de vista de uma territorialidade visível, e de toda a violência e de tudo isso que vem sendo produzido nisso. Nós também temos essa ideia da aceleração, da instantaneidade e da vida. Cada vez mais nós queremos as coisas mais rápidas e o próprio sistema faz com que nós desejemos as coisas mais rápidas. Tem aquele termo lá da obsolescência programada, que as coisas têm um tempo para que elas parem de funcionar. E em sociedades consumistas como a nossa, nós temos aí um problema que nós somos convidados pela publicidade a consumir cada vez mais em um tempo menor. Então, isso também adoece. Por quê? Porque nós vamos desejar o que não precisamos, vamos adoecer porque não conseguimos, e quando conseguimos, passamos algum tempo e descartamos, e não fazemos ideia para onde vai esse descarte. Quando eu falo também disso, eu falo de uma ideia de insegurança e de incerteza com os elementos que estão desencadeando tudo isso. Cada vez mais, por exemplo, vocês aqui, se eu pedir para levantar a mão, alguém aqui acha que vai se aposentar? Nas contas da universidade hoje eu me aposento com 75 anos. Eu estou com 44. Particularmente, eu realmente não sei se eu consigo viver mais 30 anos. Eu já estou na UERN há 17 anos. Né? Então, assim, provavelmente vão haver novas reformas da Previdência. Se o teto já vai para essa média, então imagine quando vocês começarem a trabalhar, quando que vocês irão aposentar. Segundo, haverá emprego para vocês? E emprego de quê? De professor? De professora? O comércio, mas o comércio agora é e-commerce. De Uber? Então, isso causa um conjunto de angústias, porque nós, ao mesmo tempo que somos convidados para consumir, nós somos também desestimulados porque não temos dinheiro. Ao mesmo tempo que somos convidados a viver um simulacro, o isolamento, e o nosso corpo e cérebro não se prepararam para isso, ao mesmo tempo são abandonados os espaços públicos. Eu cheguei em Mossoró em 2007, e eu lembro bastante de um ambiente que eu sempre ia, que era o Arte da Terra. Era um espaço extremamente organizado, enfim. Logo depois foi inaugurada a Praça da Convivência e todo aquele corredor cultural. E havia em Mossoró um estímulo de eventos nas praças. A Praça do Van Rosado, a Praça do, acho que é o Eurico Gaff, aqui a Liberdade. Tinham várias praças em Mossoró que havia eventos todos os sábados e eram muito organizados pelos espetinhos, serestas, todos os movimentos. Hoje você vai, isso praticamente foi extinto. Porque se investiu em quê? Em eventos de empresas privadas. E aí você vai na João da Escócia hoje, tem um conjunto de bares, restaurantes, que você paga para consumir. E quem não pode? E quem não tem dinheiro, por exemplo, para ir para o corredor cultural no domingo caminhar? Porque custa chegar ali. Então veja que nós estamos, e aí diria o Lefebvre, né, nós explodimos o urbano e implodimos a cidade. E aí isso faz com que nós não vivenciemos mais essa realidade. E isso adoece. Porque nós não fomos programados, né, pelo menos a nossa evolução não nos permitiu chegar nesse ponto ainda de vivermos em isolamento. Bom, e aí por isso que eu digo que a qualidade de vida é um tema geográfico. Existem duas áreas da geografia que trabalham com isso, a geografia médica e a geografia da saúde. São áreas menos exploradas, não são áreas que nós estudamos com frequência aqui no Nordeste, mas elas existem e vale a pena para quem quiser conhecer, dar alguma lida. Tem temas bem interessantes para ser estudado, como, por exemplo, a questão que nós estamos envelhecendo agora. E eu sempre brinco com os meus alunos lá de população, né? Eu digo para eles, olha, os velhos, né, carinhosamente falando dos idosos, os velhos são danados, são um bando de danados. E eles vão sair de casa. E quando saem de casa, eles vão passar numa calçada que um infeliz botou uma cerâmica que desliza. Aí o idoso vai e sofre um acidente e fratura um órgão. E vai para o SUS. É um gasto. Aí a prefeitura vai e passa um asfalto.
é mais um gasto porque os idosos, em sua maioria, morrem de problemas respiratórios. Então, veja, nós não estamos preparando o presente para os idosos que já estão vivendo. Qual é a ideia? Não, deixa dentro de casa. Aí o idoso morre de quê? Depressão. Aí o idoso tem que fazer o quê? Tomar remédio. Mas se a pracinha, e a calçada, e o cotidiano, está vendo como tudo isso faz parte da nossa geografia? As árvores, por exemplo, né? Os microclimas que nós podemos formar nas praças para brincar com as crianças e para os idosos caminharem, ou namorarem, ou comerem um espetinho, tomarem uma cerveja, e aí? Tá? Bom, então eu falei dessas 5 crises, como eu falei, elas são cumulativas, e aí eu tenho algumas impressões sobre isso que se forma. Eu já estou passando da metade, já indo para os finalmente aqui. Tá? Nós estamos, então, numa lógica que o professor Ricardo Mendes fala que é de um capitalismo global, e esse capitalismo global ele é permeado por 2 grandes variáveis. A lógica neoliberal e um regime de acumulação financiarizado. Isso vocês já devem ter ouvido falar, isso também eu falei no começo aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é que isso tudo está gerando um paradoxo. E o paradoxo é, lembram que a lógica neoliberal era do livre mercado? Se o livre mercado, ele também é de uma livre concorrência e de uma ampla concorrência. Porém, estão se formando um conjunto de oligopolizações e essas oligopolizações cada vez mais ameaçam o livre mercado. Então, a lógica neoliberal ela está o tempo todo tentando tirar de algum lugar uma forma dela continuar a sua reprodução, ainda que, e aí o próprio Marx já dizia isso, né, o sistema se autodestrua. Esse livre mercado, por exemplo, vem cada vez mais sendo dificultado. Situação nossa. No Brasil, hoje, nós temos 2 grandes fábricas de alimentos, de biscoitos, de massas, que são Nestlé e a Fábrica Fortaleza. A Fábrica Fortaleza, que obviamente é do Ceará, né? E a Nestlé, que é uma multinacional. Só que, por exemplo, a Fábrica Fortaleza ela investe em vários outros setores, assim como a Nestlé. E eles vão fazendo um rol de investimentos. Se nós formos para o setor automobilístico, hoje nós pegamos, por exemplo, e passa muito isso em Instagram, né? Você compra um carro de uma marca, está um motor de uma outra marca, está uma carroceria de uma outra marca. Você tem um conjunto. Por quê? Porque são grandes corporações. Então, nós estamos num mundo em que essa oligopolização cada vez mais tem comprometido aquilo que ela deveria, aquilo que a lógica neoliberal deveria proteger, o livre mercado. E aí um outro paradoxo é quando eu penso que as mudanças ocorrem de forma acelerada, quer seja uma mudança social, quer seja uma mudança tecnológica, quer seja dos ritmos de vida, essa aceleração pode acabar provocando uma paralisação. Como assim? Acreditem que hoje, nesse momento, existem aproximadamente 60 mil navios rodeando os oceanos ao redor da face da Terra, né? E a Terra não é plana, a Terra então eles estão rodeando literalmente. Então, eles estão navegando nos oceanos. Se e apenas um desses navios der algum tipo de problema e atrasar mais do que 2 minutos, ele pode comprometer a produção global anual de um país. E isso não é exagero. Tanto que há todo um conjunto de cuidados. Por exemplo, os navios eles são transportes altamente confiáveis pelo conjunto de cuidados que eles têm. Eles poderiam andar a uma velocidade muito maior. Eles têm motor para isso, mas não andam exatamente para precaver e também para não gastar tanto óleo. Eles poderiam fazer diversas manobras e tentar economizar caminho. Não fazem por quê? Porque as rotas precisam ser seguras. Inclusive porque existem navios piratas. Existem pessoas que vivem em navios que não são, que são de fato navios piratas que estão ali prontos para saquear, para roubar outros navios. Então, vejam como nós estamos em uma dependência de um sistema que a qualquer hora pode nos colocar em uma situação delicada. Há poucos meses, inclusive, nós tivemos um problema com o fornecimento de insulina, porque o material inicial, não lembro o nome agora, né, que gera a insulina,
estava em falta. Por quê? Porque um dos fornecedores tinha havido problema com as máquinas. E aí para as pessoas que têm diabetes, que precisa fazer o uso daquilo dali todos os dias? Tá? Então, nesse sentido, nós temos o que os autores falam que é uma permacrise, uma crise permanente. E essa crise permanente ela vai durar, e não existe nenhum tipo de tempo para que ela termine, ela vai durar por quê? Porque nós estamos em um momento sistêmico de crises. A geografia, nesse sentido, ela é um espaço de estratégia ou ela é uma estratégia de risco. O espaço é uma estratégia de risco. Por quê? Porque investir no espaço, e o Harvey já dizia isso, o Milton Santos já dizia isso, o Jean Brunt já dizia isso, até o próprio Harvey já dizia isso, investir no território é um investimento bastante seguro, mas ao mesmo tempo também é um investimento bastante difícil, porque território é fixo. E se você investe no fixo, você pode ganhar bastante, mas também você pode perder bastante. Só que nós temos um problema adicional, é que agora o território passa a materializar os impactos. E eu não estou aqui apenas falando, eu trago 2 imagens do Sebastião Salgado, que faleceu há poucos dias, né? Eu não estou falando apenas desses tipos de desastres que nós prevemos aqui. Essa primeira foto é de Serra Pelada, essa segunda de algum lugar que eu sempre esqueço, que eu sempre confundo os continentes, o Ártico com o Antártico, Antártida, né? Pronto. Do continente Antártico, com o derretimento de geleiras. Então, o que é que acontece? Não são apenas esses os impactos que o território materializa. Veja, a ideia da violência está cada vez mais presente. A ideia da insegurança está cada vez mais presente. Os acidentes estão cada vez mais intensos, principalmente acidentes de transportes, né? Enfim. Então, sem querer partir para a teoria da conspiração ou de alguma teoria da nuvem cinza, né? Sobre as nossas cabeças, mas o território começa a materializar isso, e esses impactos eles agora vão passar a ser devolvidos, e já estão, a partir de vários fenômenos, ou de fenômenos que aí os professores e professoras da geografia física devem trabalhar isso com vocês em sala de aula. Por exemplo, alteração de pH da água, alteração de macro, não sei se o nome correto é macrobiota, mas enfim, do ambiente lacustre, o ambiente fluvial, questão de chuvas ácidas, enfim, um conjunto de impactos vem ocorrendo. Desertificação, e muitos impactos desses são irreversíveis. Bom, e a geografia precisa compreender esse neoliberalismo como um processo transformativo, como 2 coisas, um processo de rollback e um processo de rollout, né? Um de volta e um de saída, né? O de volta é tentar aniquilar tudo aquilo que está relacionado ao passado, a um passado keynesiano, a um passado que lembra qualquer coisa associada ao socialismo de Estado, pelo menos. E o rollout, né, ele vai pensar aí nas formas de governança não democrática. E eu acho que isso daqui está muito presente no momento. Formas de governança não democráticas e direcionamentos tecnocráticos. A eleição do Trump foi isso. A eleição do Trump foi exatamente dizer, olha, nós temos um caminho a seguir, e ele dizer, não, nós não vamos seguir, nós ainda somos o império desse mundo. E ele muda completamente essa lógica, ou ele pelo menos tenta mudar, vem tentando mudar completamente essa lógica. Por trás de tudo isso, e aí de fato estou acabando, isso aqui foi porque eu pedi ao ChatGPT para gerar umas fotinhas, mas ele demorou demais, aí foi assim mesmo. Eu estou aprendendo a mexer, finalmente me rendi, estou tentando aprender a mexer com ele. Ele é bem inteligentezinho, se der os comandos direitos, ele faz tudo direitinho. Bom, mas ele não é inteligente, ele apenas é um bom operador, ele sabe operar muito bem a tecnologia. Bom, o que está por trás de tudo isso? Um conjunto de empresas multinacionais e de governança corporativa que não tem qualquer tipo de solidariedade orgânica. É aquela lógica que eu falo na sala de aula, o capitalismo mata, e ele não tem pena de matar ninguém, ele mata com prazer. O que importa é o lucro e o superlucro. Então nós temos aí, por exemplo, empresas desde a Tesla, né, o grupo, enfim, do Elon Musk, nós temos aí a própria Meta agora, e agora são empresas que estão ligadas a
as plataformas, que também são novidades, né, que são terrenos novos para nós todos. Uma extrema-direita ultraconservadora, e aí por isso que eu falei que o Alexandre também antecipava muitas coisas aqui, por quê? Porque nós temos hoje, não é apenas no Brasil, e não é apenas uma questão religiosa. Não é esse o plano. É porque a religião entra aí como um forte colaborador, uma forte colaboradora. A grande questão é que a política ultraconservadora, ela aniquila a democracia. Por exemplo, o Viktor Orbán, ele fala de uma democracia iliberal. Ou seja, uma democracia que roda na cabeça deles e que basicamente é, bom, se for a partir dos preconceitos, se for a partir do crime, se for a partir do extermínio de minorias, isso daí tudo vale. Então a gente precisa pensar nisso, e aí a geografia política vai trabalhar muito com isso também. Tá? E, por fim, um conflito pela liderança da nova geopolítica global. Aí eu acho que isso está muito evidente, né? E é muito confuso estando no Brasil, porque se nós formos ler o Brasil de fora do Brasil, qualquer jornal que nós abramos, né, hoje ou amanhã, a gente vai ver o Brasil como um país, uma grande potência. Aqui é que a gente não consegue perceber isso. Por exemplo, o Lula passou mal, teve uma labirintite, o New York Times estava noticiando, o The Guardian estava noticiando. Se, por exemplo, o Bolsonaro tivesse uma labirintite, eu acho que não estava noticiando isso. Tá? Mas é mostrar a importância, não apenas do presidente, mas do país e do momento que o país enfrenta, o país passa. A quantidade de acordos que tem sido feito, enfim. Só que essa liderança geopolítica, ela não é uma liderança que vem pensando na democracia dos povos. Ela está pensando na inserção e no alcance do domínio global. E aí a China corre em disparada. O que é que faz com que a China não tenha isso ainda? Ela não tem armamentos. Mas não admirem vocês se amanhã, vez ou outra já sai, alguns testes, algumas coisas. Não se assustem se amanhã vocês verem que a China tem aí algum poderio militar guardado. Bom, isso tudo seria para que vocês possam, é para que vocês possam perturbar-se, sair da ordem e pensarem como trabalhar isso a partir do espaço. Por exemplo, tem um orientando meu aqui, que é o Luiz Eduardo, e ele vai trabalhar a vertente da política, analisando como os deputados estaduais no Ceará fazem uma leitura a partir das suas participações nas redes sociais, na Câmara, né, e nas comissões que participam. E ele já identificou uma coisa muito bacana. Deputados, em geral, desses mais antigos, apresentam propostas coerentes. Deputados dessa nova ultradireita apresentam o quê? Radicalizar o conservadorismo. Me respondam. O que é radicalizar o conservadorismo no Congresso Nacional? Qual é a verba que você vai utilizar para radicalizar o conservadorismo? Como? Que instrução normativa? Como é que você vai fazer isso? Então a gente já tem percebido que é um discurso que encanta, porque as pessoas se sentem protegidas e correspondidas, né? Mas ao mesmo tempo é um discurso muito perigoso. Tem outro que está estudando também, no caso do Rio Grande do Norte, que é o Marcos, e tem as meninas que estão estudando as energias fotovoltaicas e eólicas. E o que a gente tem identificado em tudo isso é que as leis, a legislação, o Estado tem feito parte de tudo isso. O Estado brasileiro não é uma vítima, ele é um parceiro do neoliberalismo ou das grandes corporações na lógica neoliberal. E aí a gente precisa, inclusive, amadurecer os nossos discursos para saber dizer o que é política neoliberal, o que é governo. Esses termos já não se utilizam mais da forma como nós utilizávamos há 15 ou 20 anos. Inclusive, isso mostra a mudança. Bom, as ações que eu conversei até aqui, elas são difusas, são multi- e transescalares, são desiguais e combinadas. E a única alternativa que eu consigo pensar, e eu sempre gosto de trazer o HAL, né, que é aquele robozinho lá do 2001, Odisseia no Espaço, porque, para mim, é uma relação muito semelhante que nós vivemos,
é de um autor que eu conheci há pouco tempo, que é um hedonista, é um filósofo de uma política hedonista, de uma filosofia hedonista, chamado Michel Onfray, e ele traz a nós uma forma de refletir, e claro, o filósofo ele traz uma forma de refletir para a vida, mas eu trago para a geografia, né? Para nós enquanto geógrafos e geógrafas, futuros professores, professoras. E eu adapto, o texto dele não é assim, eu faço aqui algumas adaptações, mas coloco que a alternativa que nós temos momentânea, e ela ainda é do ato do pensar, da potência, ela não é ainda da ação, é a de ser, pelo menos inicialmente, uma contra-geografia, de tudo aquilo que eu falei há pouco, de sermos por uma razão corporal e, ao mesmo tempo, do romance autobiográfico, ou seja, de respeitarmos os nossos corpos e as nossas vidas, de termos uma lógica imanente, acreditarmos que nós temos um ser, tá? Por uma filosofia que possa ser entendida como uma egodisseia a construir e decodificar, ou seja, nós temos uma história de vida, nós somos um ser e nós temos uma história de vida, e por uma visão de mundo como uma epifania da razão, que por algum momento isso vai acontecer, em algum instante isso vai acontecer. Por uma perspectiva que possa ser, ao mesmo tempo, e aí muitos acham isso estranho, né? Existencial, mas também utilitarista e pragmática. Muitíssimo obrigado pela paciência e fico aberto às questões de vocês. Oi, som. Pessoal, obrigado, Fábio, pela palestra. Vamos iniciar agora uma rodada de debates, aproveitar esse momento oportuno. A gente pode fazer um ciclo de 3 perguntas e 3 perguntas. Vamos lá, os primeiros, voluntários e voluntárias. Você se apresenta e... Meu nome é Heron, do primeiro período de Geografia. A minha dúvida para o professor é que, com o crescimento dos oligopólios, é possível a permanência e a consolidação de um único monopólio global? Ok. Próxima pessoa para perguntar. Pessoal, eu sei que está gelada a sala, né? Dá um aperto no peito de falar, mas vamos lá. Sem vergonha para perguntar esse momento. O professor Fábio não morde, tem só essa cara meio feia, mas ele não morde não, é tranquilo. Vamos lá, senão... Vou fazer uma aqui. Vem você, vem fazer. Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Matheus, também do primeiro período, assim como Heron. E eu queria fazer a pergunta, professor, a respeito de, se possível, né, no futuro existir uma nova crise, né, seja econômica, ou seja até mesmo como a Covid-19, como aconteceu em 2020. Né? Como você acha que a geografia pode fazer para evitar com que cause mais danos no futuro? Né? No caso, como é que a geografia pode ser usada nos estudos para fazer com que os governos possam ter um pouco mais de visão aberta para evitar cada vez mais catástrofe, né, que é o caso econômico ou até na saúde também da população no modo geral também. Ok. Bom, enquanto eles vão... Opa, pode vir. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu deixo para o final a minha. Depois dessa rodada. Você se apresenta. Boa noite. Meu nome é Francisco, sou do primeiro período do curso de Geografia. Professor, eu vou fazer aqui uma pergunta que eu fiz para a professora de Introdução à Ciência Geográfica. E acho que o senhor tem competência para isso. A gente ainda não chegou a discutir com ela, mas, de qualquer forma, eu acho que é um bom espaço para isso.
Eu falei assim no grupo, né, da gente. Essa semana, eu vi uma pessoa comparando a extração de energia eólica com a captação de água feita pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves, aqui no Rio Grande do Norte, próximo à cidade de Açu. Ele me dizia que era totalmente contra naquela época, mas que hoje ele percebe que foi necessário, ou não teríamos um reservatório para abastecer nossas casas. Para os moradores da cidade de São Rafael, foi construída uma nova cidade. Porém, muita coisa foi prometido pelo governo, não foi realizado. E o impacto na vida daqueles moradores foi enorme. Então, penso que vale o questionamento. Assim como a percepção da necessidade da barragem mudou, não é possível que a percepção da necessidade da captação de energia eólica não pode mudar com o tempo? Eu vou começar pelo Francisco, porque eu não consegui anotar tudo, estou com medo de esquecer, tá certo? Francisco, a sua pergunta ela é muito boa, porque ela ajuda a gente a perceber que o mundo ele precisa ser compreendido numa perspectiva dialética. O que é a perspectiva dialética? É aquela perspectiva que ela diz que ao mesmo tempo existe um sim e um não. Existe um pró e um contra. Se nós pegarmos no caso da Armando Ribeiro, que foi utilizada para a construção e o armazenamento da água, assim também como a gente pode pegar a barragem do Açu de Castanhão, nós estamos falando de dois lugares, mas de uma região que ela é semiárida, de uma região que ela é extremamente problemática, e que, assim como na Armando Ribeiro, também foram feitas críticas ao Castanhão com relação que poderiam ser criados, por exemplo, pequenas unidades, né, unidades menores de armazenamento, enfim. Óbvio, por um lado ela foi boa. As pessoas estão tomando água de lá. Por outro lado, tanto na Armando Ribeiro quanto na Jaguaribara, né, em São Rafael quanto em Jaguaribara, muita gente morreu. Morreu talvez na obra, mas muita gente morreu, por exemplo, de depressão. Não fizeram parte da vida dela os lugares para os quais elas foram colocadas. Então, a gente precisa avaliar, e talvez esse seja o papel da geografia, ou um dos papéis da geografia, é que sempre vai haver um pró e um contra. E aí, assim, com as armas que nós temos agora, com as técnicas que nós temos agora, o que é possível nós vermos à frente? Por exemplo, no caso da energia eólica, nós temos uma questão que é bastante peculiar. Primeiro que nós temos basicamente uma matriz energética renovável, que é a que vem da produção a partir das grandes barragens, tá? E elas estão todas muito bem. Mas qual é o grande problema dessas fontes? É que não tem como armazenar energia. Então, hoje, seria muito provável que, com a capacidade de armazenamento, as nossas barragens, as nossas hidroelétricas, as usinas hidroelétricas, elas pudessem ser bastante competentes para fornecer bastante energia. Mas aí nós não temos como armazenar. E aí a questão é que as energias renováveis, as energias alternativas e renováveis são muito boas, mas elas não são perenes. Por exemplo, havendo um movimento, uma alteração do movimento dos ventos, aquela energia ela para de ser reduzida. Havendo um dia nublado, a energia fotovoltaica também é reduzida, a produção. Então, olha o descompasso. Nós temos, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de produção, mas uma capacidade inexistente de armazenamento. Há um problema que, talvez, Francisco, seja até maior para a gente perguntar, e eu gosto dessa discussão porque eu posso colocar desse modo, assim, para que mesmo que a gente está produzindo mais energia? Ou para quem? Aí, quando eu coloco para quem, eu vou ver quem são os agentes que estão atrás dessas grandes plantas de energia, por exemplo, agora do hidrogênio verde. Eu fui visitar a primeira planta lá do PECEM, e é bonito. A planta porque você só vê uma planta na parede, né? Você não vê nada, você não pode chegar perto, enfim. E eu suspeito até que pode ter ali. Mas no Rio Grande do Norte,
também está se fazendo o mesmo caminho. A questão é que o hidrogênio verde é todo pensado para levar energia daqui para o outro lado do continente. Lembra do que eu falei aqui há pouco, que eu disse, olha, a Europa não tem espaço, mas eles precisam de energia. Não está em guerra com a Rússia? Eles não querem reativar o papel da OTAN? Eles não querem escantear a Rússia novamente? Está vendo como as coisas vão tomando uma dimensão de múltiplas escalas? E aí compreender, por exemplo, se de um lado é legal a gente colocar a energia fotovoltaica, a energia solar, a energia fotovoltaica e a energia eólica, o problema não é a fonte, não é a energia. E para mim, particularmente, já fiz algumas consultorias para os EIA-RIMAS, a técnica, ela é boa. Para mim, o grande problema é a nossa legislação. Sabe por quê? A primeira planta de energia eólica a ser construída no Brasil está tramitando, muito provavelmente será no Ceará, e ela tem todos os rigores da lei atendidos. Mas eu não dou 2 anos para terminar a primeira planta, alterarem a lei para virem colocarem entre essa planta outras torres eólicas. Aí, quando eu altero a planta e altero a norma, eu causo uma deficiência, eu causo uma fragilidade nos pescadores. Então, nosso grande problema hoje é que a economia determina a política e a política, refém da economia, flexibiliza. Por isso que quando você coloca a questão, e eu acho muito legal, porque assim, são 2 problemas em 2 momentos históricos diferentes, que nos ajuda a perceber que a época da Armando Ribeiro, assim como na época do Castanhão, e assim como hoje, era a visão que tinha. As nossas políticas sempre são de obras grandiosas, obras faraônicas, porque nós sabemos os vários motivos pelos quais isso ocorre, e porque até hoje nesse país nós nunca tivemos um projeto de nação, um projeto de Estado. A gente tem projeto de governo. Votei e voto no Lula, mas nós não temos um projeto de Estado. Nós temos um projeto de governo. E aí todo governo que vai e que vem, muda, altera tudo. Então as nossas fragilidades caem nisso. Bom, poderia trazer 1001 outras situações para você. Mas aí perceba que a grande questão é essa. Vai haver pró e vai haver contra. O papel da geografia nesse sentido é encaminhar uma leitura dentro da realidade existente naquele momento, o que é considerado como pró e o que é considerado como contra. E quem decide isso, se vale a pena a tomada de decisão, são as instituições públicas, pelo menos até agora é o que nós temos visto. Tá? E aí nisso, vou aproveitar aqui a pergunta do Guilherme. Guilherme, eu tenho uma resposta que assim, é triste para você, meu amigo. Como a geografia pode ser utilizada para colaborar, né, no sentido de uma nova crise? Ela vai colaborar para o apocalipse. Porque a geografia ela vai fazer uma análise do espaço. Ela vai desvelar o espaço. Então a geografia ela serve exatamente para fornecer para os governos capitalistas tudo o que eles precisam. A estratégia, a localização, a quantidade. É a geografia que vai demonstrar, e aí o Yves Lacoste, naquele famosíssimo livro lá, né, a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, ele já vai dizer isso, a geografia dos estados maiores, ela vai exatamente fornecer esses instrumentos. E, infelizmente, nós, enquanto academia, nós não temos força. Nós temos a palavra, nós temos a pesquisa, mas eles sabem muito bem se apropriar das nossas pesquisas. Eles sabem muito bem se utilizar disso. Por isso, por exemplo, até hoje, é mantido um curso de cartografia e um de engenharia cartográfica na AMAN. Não é à toa. É um instrumento. E a geografia nasce do capitalismo e para o capitalismo. Não estou dizendo que nós não podemos ser críticos. Claro, nós podemos, nós devemos apontar os procedimentos. Mas, Fábio, por que os estados eles não fazem a coisa certa? Vamos colocar em termos mais simples.
Porque eles estão apropriados por forças que são capitalistas. E os capitalistas não querem o que é certo, eles querem o que é dinheiro. Eles querem o que é, aliás, capital. Eles querem o que for mais rápido para gerar superlucros. Por isso que, se existir não, porque vão existir novas crises, tá? Vez ou outra, se vocês observarem aí, a gente está tendo um surgimento de algum ser estranho, do ponto de vista das epidemias, a gente vem vendo alguns mercados arrefecendo, a gente está vendo, por exemplo, a questão com os Estados Unidos agora. Por enquanto está tudo muito bem, porque a tensão, existe ainda uma certa correlação. Deixa essa correlação alterar um pouquinho do ponto de vista da geopolítica, ou deixa algum... Tem um autor que ele usa um termo que eu acho legal, que ele chama de... não é coadjuvante, mas é um termo que ele usa, não vou lembrar agora. Enfim, é um evento, basta um evento que nós não esperamos acontecer, e aí a gente vai entrar numa nova seara, tal como foi a pandemia, ou enfim, outra coisa, tá? E com relação ao crescimento dos oligopólios, e aí, no caso, a possibilidade de um único monopólio, né? A questão é que o sistema ele é contraditório. E aí o Marx já dizia isso lá no começo, né, lá no século XVIII, quando ele escrevia no Capital, no século XIX. O que acontece? É como se... eu não lembro agora o nome, mas tem até uma metáfora ou uma historinha que fala da cobra que come o próprio rabo. Não tem? Você já ouviu isso? Por algum motivo a cobra vai lá e acaba comendo o próprio rabo dela. Ou as pessoas falam muito do mito lá que tudo que toca vira ouro. Não sei se é... Quem? Midas. Pronto. Então, o capital, tudo que ele vai tocar, ele vai querer tornar ouro. Só que para tornar ouro, ele tem que disputar. Você vai aprender lá na geografia política, por exemplo, que geografia é uma das coisas que analisa o território, é a disputa por poder. E essa disputa pelo poder faz-se necessária para que haja a consecução, a continuidade do sistema. Então, é o seguinte, quando eu precisar, eu vou me aliar a você. Mas daqui a pouco, eu posso comprar a sua empresa, ou eu posso simplesmente fazer com que a sua empresa vá à falência. Existem, né, os investimentos externos diretos. Esses investimentos externos diretos podem acontecer dessa forma. Uma empresa vem para cá e ela chega aqui, ela não quer fazer um investimento montando uma empresa. Então, ela compra um percentual de uma empresa ou ela investe no capital naquela empresa. Se for exitoso, ela vai e compra um pouco. Se não... bom, nós temos um caso aqui em Mossoró que vai acontecer agora, que é o caso do supermercado Cidade, né? Que foi comprado pelo Mix Mateus, que é uma rede do Maranhão. Então, assim, mas esse é um caso local. O cara veio, comprou aqui, comprou a rede, ele comprou logo a rede de supermercados. Mas imagine isso do ponto de vista global, por exemplo, quando o Pão de Açúcar não, a rede tem um nomezinho que não é nem o Carrefour, é o nome que gerencia a rede mesmo, né? Ela vai e compra de uma vez só toda a rede de Pão de Açúcar. Então, isso tudo vai alterando essa composição, e aí, bem, se num momento nós temos oligopólio, ele vai chegar ao monopólio e ele vai, mais uma vez, destruir-se a si próprio. É a autodestruição. Mas o capitalismo ele só vive se for assim. Qual é a diferença de antes para agora? É que antes essas crises elas eram mais demoradas, eram mais espaçadas. Agora elas estão muito próximas umas das outras. E como há uma aceleração, a tendência, na leitura que nós podemos fazer, é que elas fiquem ainda mais aceleradas. E se isso se concretiza, então em algum momento, aí o Marx já apostava nisso, mas isso nunca aconteceu, o capital se entraria numa crise irreversível, só que até agora ele sempre mostrou capacidade de reversão, né? E isso aí não tem, a realidade ela é dura para isso, tá bom? Não sei se eu ajudei a resposta, mas é um pouco isso. Não tem como dizer algo preciso, é dentro do campo das possibilidades, tá? Vamos fazer mais uma rodada? Certo? Bom, eu vou perguntar, antes que eu perca a minha vez, todo mundo querendo perguntar. Eu vou fazer logo a minha pergunta.
Algumas perguntas, algumas reflexões, né? Pensando na fala, Fábio, eu vejo aqui, sim, vou fazer uma metáfora aqui, que no capitalismo o Estado é um bombeiro apagando um fogo e, ao mesmo tempo, que incentiva o incendiário. Talvez essa é a dialética do capitalismo. Mas, recentemente, eu estava lendo um livro, né, meio redundante isso, A China e o Socialismo no Século XXI, do Lia Jabbour e o Alberto Gabrielli. É um livro muito interessante para entender a China. E ele revisita a teoria marxiana para explicar o que é esse socialismo no século XXI e coloca o protagonismo na China. Ele cria alguns conceitos, que é a formação econômica de orientação socialista, que talvez a China ela tenha mostrando para a gente o oposto até esse pensamento unipolar, né? A gente está muito impregnado com essa ideia do unipolar, porque eu cresci nos anos 90, com a globalização, com o fim do socialismo, o socialismo que deu errado, que é aquele que não tinha mais utopia à esquerda, e de repente vem a China, que era um país que foi colonizado e dominado no século XIX pelas potências imperialistas. Os Estados Unidos ele herda esse legado imperialista pós-Segunda Guerra Mundial e, de repente, nós estamos vendo um outro tipo de globalização. Enquanto esse neoliberalismo produz crise, que é esse Estado, que é o Estado capitalista, que ele está a serviço das empresas, ou seja, está a serviço do incendiário, essa que é a ideia, ao mesmo tempo que ele apaga o fogo incendiário, nós temos o outro modelo de formação econômica e social, que é um Estado socialista, que ele como na linguagem dos autores, ele tem uma meta-modo de produção, porque ele se adequou ao capitalismo com as reformas dos anos 70 e em diante, mas você está se transformando uma outra possibilidade de formação de Estado, e parece muito exitosa. Enquanto você fez um paralelo com o Brasil, não tem plano de Estado, plano de governo, a China tem plano de Estado desde a década de 40. E eles são muito rígidos. Os planos de Estado deles duram 5 anos, e a cada 5 anos vamos fazer um novo plano. Mudou a realidade, muda o plano, e é adaptativo, não é um plano fixo, e parece muito exitoso. Será que talvez a solução para o mundo... E assim, você fez um comentário sobre o armamento militar, apenas uma curiosidade, o segundo orçamento militar do mundo hoje é da China. Então, a China ela não tem a estratégia americana, que é ser uma potência pelo medo, pelo armamento bélico. A China parece que ela quer ser uma importância pelo comércio. Parece que o comércio que é a moeda de troca da China. Será que a gente não está vivendo agora uma mudança de paradigma, talvez fim desse período de uma globalização neoliberal e agora uma globalização de orientação socialista, não socialista, de orientação socialista, mas o socialismo chinês do século XXI. E lembrando uma pequena diferença, a diferença do capitalismo para o socialismo, que no capitalismo o Estado está a serviço das empresas, e no socialismo chinês são as empresas que estão a serviço do Estado. Isso tem uma pequena inversão de valores. Então, só pergunta para reflexão, né? Bem uma pergunta, mais uma reflexão, mas uma problemática. Agora, pessoal, outras pessoas se perguntar, por favor, para não ficar sozinho aqui nesse bloco. Não me deixe sozinho aqui nesse bloco. Você se identifica, tá certo? Boa noite, meu nome é Oliver e sou do primeiro período também. Bem, professor, eu tenho uma pergunta. Como o Brasil poderia se posicionar, sabendo que cada vez o mundo está vivendo uma bipolarização, né? Então, como o Brasil poderia se posicionar, sabendo dessa bipolarização e de quais maneiras o Brasil poderia se beneficiar também dessa guerra econômica que vem acontecendo entre China e Estados Unidos. Muito obrigado. Pessoal, última pergunta aqui do bloco, vamos lá. Tudo bem? Última chamada. Não vou fazer esse papel de vergonha de você. O professor fala, fulano de tal. Que bem que eu não conheço vocês, não são meus alunos, a maioria, não dei aula para vocês ainda, só o pessoal aqui do mundo contemporâneo, mas a gente está vendo isso em sala de aula, eu vou deixar passar para vocês. Fábio, por favor. Gente, Alexandre, a China, ela é um caso à parte, né? Eu até coloquei isso porque, de fato, ela faz algumas coisas funcionar em uma perspectiva que eu acredito que é possível, que é a partir de um controle de Estado. E aí esse controle de Estado, que para alguns seria uma espécie de ditadura, né? Não é. É uma questão que até existe uma teoria que trabalha isso, que é a teoria institucional. É mostrar que a instituição ela tem um peso, ela tem uma importância, né? E quando essa instituição tem um peso, uma importância, ela consegue, inclusive, definir os rumos, fazer planejamento.
A diferença, por exemplo, a China faz um planejamento para desenvolver uma tecnologia ou para desenvolver alguma coisa. O que é que você pega nos países desse capitalismo neoliberal, nessa lógica neoliberal? Você vai pegar uma lógica de projetos urbanísticos que são entregues à iniciativa privada. Então, há uma diferença abissal dos projetos. Entretanto, e aí é onde eu tenho uma honesta dificuldade em entender algumas leituras do Elias, é que nós não podemos colocar como se ela fosse à parte. Ela está dentro. E aí vem minha dúvida, é um projeto alternativo ou é um perfil ou uma materialização do neoliberalismo? Que é o que o Jamie Peck, ele levanta essa possibilidade de dizer assim, olha, a gente precisa olhar para a China como exatamente você falou, um grande estado comercial. E aí o mais impressionante, até uma fala que eu não trouxe, é que hoje no mundo é mais importante o comércio e o consumo do que a indústria. Porque, para quem aqui já estudou um pouquinho, né, que já está um pouquinho mais velho, sabe que há um tempo a nossa grande preocupação eram os empregos industriais, era a indústria. Hoje a preocupação é quem vai consumir. Nós já temos mais consumidores, nós já temos mais, no caso, quem vai comercializar do que quem produz. E é isso que está sustentando. Essa é uma lógica nova. E aí, nesse ponto que a China tem, por quê? Primeiro, porque ela tem 2 bilhões de pessoas. Ela tem um terço da população do mundo. Ou um pouco mais, um pouco menos do que isso. Segundo, porque ela tem, de fato, um rol de empresas, e aí eu tiro como, por exemplo, a Lenovo, né, que é isso aqui que eu estou utilizando, que é uma empresa estatal, que comprou um conjunto de empresas, inclusive americanas, como parte da IBM, parte da Motorola, e joga essa tecnologia dentro do Estado. O que é que o capitalismo neoliberal faz? É o contrário. Por exemplo, a Apple se arroga de ter feito a Teletout, de ter feito o GPS. Não. Quem criou tudo isso, e a Mariana Mazzucato vai dizer lá nos livros dela, quem criou tudo isso foi o Estado americano, foi o exército americano quem criou. A Apple ela entrou nos 3 últimos anos do capital de risco e aí ganhou e essa fama por conta do lobby que foi feito e do merchan do Steve Jobs. E na hora de pagar os royalties para o Estado americano, ela sai de um Estado e vai para um outro Estado que não exigia que fossem pagos os royalties. Então ela dá um golpe no Estado americano para não pagar. Então, veja a importância de um Estado que não é um Estado controlado pelas grandes corporações, mas é um Estado que, a priori, controla as grandes corporações. Aí a dificuldade, para mim, residiria muito em cima disso. Assim, concordo que é o Estado, concordo que é o planejamento, concordo que é uma outra possibilidade de mundo, mas e se entrássemos nessa lógica de ir pelo mesmo caminho? Porque a concorrência ia até de existir. Aí, assim, eu particularmente não acredito num mundo que não haja a disputa pelo poder, né? E aí eu acho que nisso eu entro na questão, para juntar aqui, do Oliver, que ele coloca assim, como o Brasil se posiciona. Por exemplo, o BRICS eu acho que é um posicionamento incrível, mas é um posicionamento de um futuro próximo, mas é um posicionamento. O posicionamento que o presidente Lula tem aberto, e aí eu falo isso não por conta do Lula, mas por conta da capacidade de articulação, né, que ele tem, é porque ele tem aberto um conjunto de portas. Mas isso tudo precisaria, mais uma vez, de um Estado consolidado. E aí olha o que é que o nosso Estado consolidado está fazendo. Chamar a ministra do... Quer dizer, dizer que tem vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente. Não dá, gente, para fazer qualquer tipo de política séria num congresso com esse perfil. Onde o presidente de uma comissão pergunta para uma mulher negra, né, ela está achando que é quem? Né, que foi a pergunta do Marcos Rogério hoje para a ministra Marina. E aí o outro diz que tem ódio à ministra, mas que respeita as mulheres. Não dá. Isso parece que não é importante.
mas isso é muito importante porque isso está fragilizando o que nós passamos longas penas para construir depois da Constituição de 88. E há uma fragilização cada vez maior e, por exemplo, nós poderíamos escolher um caminho da China ou talvez um caminho como o da França. Não existe modelo bom, mas estou colocando aqui como hipóteses. Mas nós escolhemos o pior caminho, que foi o modelo americano. Então, chegar nesse nível em que um presidente consegue articular, trazer investimentos, e aí nós aceitamos um deputado ir para outro país, né, se licenciado do cargo e conspirar contra o próprio país, ele não ser cassado, e ele não ser, hoje foi indiciado por crime de lesa pátria, então não sei se vai acontecer mesmo ou não, mas atentado ao Estado Democrático, né? Então, assim, que política é essa? Que nacionalismo é esse? Coloca um ministro da China para fazer isso, para ver o que acontece com ele. Arrisca um ministro da China ser pego fazendo qualquer coisa que esses ministros aqui são pegos, os deputados, senadores, nós dizendo. Então, assim, isso também, aí, quer falar de nacionalismo? É isso, acho que talvez a China seja esse melhor exemplo. E, Oliver, para mim, aí uma questão que eu não abro mão até agora, para o Brasil melhor se posicionar, era um investimento que a gente só começaria a colher se começasse hoje, daqui a 40 anos, que é o investimento em ciência e tecnologia. Para mim não há nenhuma outra, nós não vamos investir em armamento, a agricultura a gente já tem, nós não vamos investir, por exemplo, em carro, a gente tinha que investir em ciência e tecnologia, para o que nós já temos, para uma autossuficiência, para um beneficiamento, para agregar valor. Mas aí, esse também é um tema, as pessoas querem fechar as universidades, gente. As pessoas querem colocar as escolas cívico-militares. As pessoas querem fazer coisas as mais absurdas. Aí vem eu aqui dizendo de ciência e tecnologia, vão pegar o orçamento de ciência e tecnologia de outros países, da China. Pega o orçamento da China e pega o nosso orçamento. Para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, acho que é por aí. Aí assim, eu termino como o Alexandre começou, com pouco otimismo. Mas é o campo da reflexão, é o campo da angústia, é o campo da atenção. Acho que é isso. Nós estamos aqui para isso mesmo. Tá? É isso, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Fábio. Então, é um mundo em crise. É uma crise, parece que não vai ser resolvida tão cedo e dificilmente vai ter alguma solução nos próximos anos. A certeza que a gente tem que a crise vai vir, e vai vir outras e outras e outras e outras. Pessoal, acho que tá bom, né? Está um esvaziamento de perguntas, um momento bem legal. Obrigado, Fábio, pela abertura da Semana de Geografia. Obrigado também a todos que ficaram aqui até o presente momento. E temos mais, lembrando que amanhã temos aula de campo, para quem se inscreveu a aula de campo. Eu não sei se ainda dá tempo, Ligiane, dá tempo ainda para escrever na aula de campo? Ainda temos vagas ainda para aula de campo. Quarta-feira à noite temos a palestra do professor Cláudio, né? Vai estar aqui junto com o professor Moacir. Na quinta-feira temos também outra palestra. E na quinta-feira pela manhã temos minicurso, que ainda há vagas. São 3 minicursos oferecidos, inclusive eu vou estar com um minicurso. Território usado na economia política da cidade, eu acho que esse é o título, eu até esqueci meu próprio minicurso, mas faz parte também. Então, participe da Semana de Geografia, divulgue com seus colegas, tem muitas vagas ainda, é um momento importante, principalmente quem está começando o curso e também para quem está saindo e precisa de horas complementares para carga horária, tá certo? É isso, uma boa noite, até mais.